Meu pai morreu, eu tinha 10 anos. E naquela época, meu pai era o suporte para a minha família, né? Por mais que minha mãe fosse separada do meu pai, mas ele sempre teve o domínio da casa, por mesmo separado, mas ele sempre teve o domínio, então era meio que minha base. E quando ele morreu, a gente ficou sem, digamos assim, sem a estrutura familiar. E desde então, minha mãe ficou muito defensora de mim. O que ela fazia? Normalmente, por ela ter me criado sozinha, ela não deixou para... Ela tentou me dar tudo o que ela podia, das condições dela. Só que, dia por dia, a gente sentia que lá em casa ia diminuindo, ia regredindo o padrão que a gente tinha, né? Por meu pai ser aquele provedor, de ele controlar, minha mãe sempre trabalhou muito, né? Ela era dona de um bar e sempre trabalhou muito, mas meu pai tinha aquele controle financeiro, aquela parte de controle financeiro, então ajudava demais. Com o tempo, ela ganhou muito dinheiro e com o tempo a gente foi diminuindo o padrão. E o que aconteceu? Chegou uma fase que eu terminei os estudos e tive que ir para Fortaleza e não consegui passar, mas não pude porque eu não tinha condição de bancar. Aí então eu tive que ficar na Morada Nova, né, e tive que meio que trabalhar para ajudar as minhas despesas. Então eu fui trabalhar no Eliseu Rabelo, na qual lá eu ganhava R$ 20 por semana. É uma loja de autopeça, né? Foi meu primeiro emprego, foi numa loja de autopeça, que o Eliseu era pai do Eliseu Júnior, que estudava comigo. Então, quando eu fui lá, eu falei sobre isso aí, eu tinha 17 para 18 anos e comecei a trabalhar lá. Eu trabalhava o período todo e ganhava R$ 20 por semana. Aí, nesse período, eu nunca gostei de me acomodar, né? Apesar de eu não ter trabalhado, mas quando eu comecei, eu gostei, me identifiquei. E eu tinha levado um tiro quando era criança. E eu tentei vários empregos, mas por eu ser de menor, tentei trabalhar com PCD, porque eu tinha um problema na perna de um tiro que eu levei. Tentei trabalhar com PCD, a fábrica não me empregou. E eu esperei o tempo passar, completei 18 anos. Quando eu completei 18 anos, eu fui vender empréstimo. Só para ter ideia, eu não fui selecionado na fábrica. Acho que isso aí foi minha sorte. Eles não gostaram do meu currículo e não fui selecionado para trabalhar na fábrica. Aí fui vender empréstimo. Quando eu fui vender empréstimo, eu consegui me destacar, só que era uma época que tinha um boom muito grande, teve umas discussões das gestoras, que era sócio, acabou desfazendo, e meio que confundiu a cabeça de algumas pessoas que estavam trabalhando lá. E eu fui trabalhar no Menino Deus. Quando eu fui trabalhar no Menino Deus Supermercado, eu fui trabalhar era empacotador. Só que, na verdade, eu sempre entendi, isso foi deixado muito claro na entrevista, que você nunca seria só apenas empacotador. Você tinha que fazer o que fosse necessário para o comércio fluir. Então, eu era empacotador, eu era entregador, eu era conferente. Se fosse preciso ajudar as pessoas para guardar a mercadoria, eu guardava. Então esse era meu papel e eu sempre entendi muito bem e nunca fui de fazer mimimi. E lá era o seguinte, lá quando eu comecei a trabalhar lá, se eu não me engano, o salário era R$ 375. E eu muito novo, então eu comecei a conhecer farra, comecei a curtir. E o que acontece? Nesse período, eu me lembro que quando a dona Ana iria me pagar, eu só fazia assinar, porque eu já estava devendo 2 meses para trás. Então, tipo, o meu dinheiro ficava lá. E foi um dia que aqui eu vou ter que parar. Só, eu não fico mais 2 meses aqui. Aí eu pedi para sair e ele conversou comigo. Ó, faz o seguinte, tem um período do carnaval. Se eu pedir para sair em janeiro, né? Aí tem um período de carnaval, fica com a gente o período de carnaval e tudo mais. E quando for depois, ele foi e me demitiu. E eu acredito que a minha virada de chave foi lá. Menino Deus, eu acho que o Menino Deus foi... Aqui eu tenho muita clareza. Menino Deus, eu acho que foi aonde eu virei minha chave para o que eu queria na minha vida. Eu sempre gostei de negociar, mas não sabia como, então eu ouvia muitas negociações. E sabia que para ter aquilo, eu tinha que trabalhar muito, que nada caía do céu. Aí segui, arrumei uma empresa, fui trabalhar com vendas e minha vida foi... desse tempo para aí, minha vida meio que foi
só vivendo mesmo, tipo, trabalhava, pagava juros e não tinha uma saída. E eu também, uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, eu muito novo, eu bebia muito, como é que eu ia sair de uma despesa se eu não queria abrir mão de nada? Então, eu bebia final de semana, saía, farreava, e meio que essa vida aí eu não, era uma rotina. Era uma rotina tipo assim, eu não saía das dívidas, eu trabalhava só para me manter, eu não tinha prosperidade. Não tinha principalmente prosperidade. Até que, e assim eu passei uns 2, 3 anos. Aí eu fui inventar, aí como eu nunca fui desistir, eu disse que não ia montar mais negócio, mas acabei, vou montar novamente. Aí acabei inventando de montar meio que uma mini sorveteria que vendia din-din, essas coisas. Acabou também que não deu certo. Não se pagava, porque eu devia demais, o cúmulo, a despesa cobria. Tipo assim, eu tinha que ter algo que eu ganhasse para cobrir minhas dívidas. E eu não entendia isso, beleza. Aí eu estava trabalhando de vendedor, endividado já. Tipo, endividado, tinha me separado da minha mulher, na época, né? Tipo, separado da minha mulher. A moto, aí vendi minha moto também, vendi o consórcio da moto. Eu vendi uma moto, recebi uma nova. Aí essa que eu recebi nova eu vendi também, que era justamente para pagar a conta. E minha mulher na época financiou uma, que essa moto eu tenho até hoje. Essa moto eu não abro mão dela, eu não vendo, ela é inegociável. Essa moto foi onde eu mudei de vida. Porque eu tive que começar do zero, então vendi carro, vendi moto que eu tinha e vendi a outra moto. Justamente para pagar minha sogra, para começar do zero. Aí foi quando eu fui para Fortaleza. Fui para Fortaleza, fiz 10 seleções, das 10 seleções eu passei. Só que teve uma que me chamou mais atenção. Inclusive, eu até menti no meu currículo. Na verdade, teve duas. Uma me chamou muita atenção e a outra também. A outra era para ser supervisor de uma grande empresa que eu acho que na época, não sei hoje, todo mundo queria ser. Era o supervisor da DAG. Porque na época o salário era 12 mil, e fora que tinha ajuda de custo para carro, tinha muitas coisas. E o que acontece? No currículo eu tinha dito que tinha nível superior. Só que aí eu fui passando as etapas das seleções, passando as etapas. Quando chegou na hora do filtro mesmo, descobriram que eu não tinha. Então eu fui eliminado. Aí voltei para essa outra empresa que era... E eu também menti, porque tinha que ter carro, e eu não tinha carro. Mas eu disse, eu tenho um carro. Aí fiz a entrevista que era para vender óleo lubrificante. Fiz a entrevista, passei. Bora, vou começar agora. Qual é o seu carro? Fiquei desesperado. Qual o carro que eu tenho? Aí eu disse, não, eu tenho um probleminha. Eu troquei de carro agora. E o outro carro eu não recebi o documento. Mas qual é que você comprou? Eu disse, não, comprei um Fit Uno. Não, tudo bem. Aí eu botei, veio na cabeça um Fit Uno. Sei que quando eu cheguei em Morada Nova, isso é para vender óleo lubrificante. Quando eu cheguei na Morada Nova, rodei, eu não tinha crédito em canto nenhum. Mas teve um cara que confiou em mim, o Adão. Acho que hoje ele vende feira, vende carros também. O Adão foi, o carro lá valia 6 mil, o Adão foi, Tosé, é o seguinte, eu lhe vendo aí, você me dá 10 cheques de 1.000. Eu não tinha outra saída. Comprei. Aí fui para Fortaleza, fui para reunião, tudo bem. Aí eu vou vender óleo lubrificante. Quando eu vou vender óleo lubrificante, eu venho para Morada Nova e o que acontece? Lá eles me davam R$500 por semana, fora salário e comissão. Ele já me depositou o dinheiro, os R$500 era para as despesas da rota. Ele já depositou os R$500. Quando eu deposito os R$500 na minha conta, que eu tinha que ter uma conta, quando ele deposita, o cheque especial já come. Eu já não saco mais. Aí o que acontece? Eu vou para a rota de moto, não vou de carro. Tomo dinheiro emprestado com minha mãe. Emprestado não, minha mãe me dava. A mãe me deu R$50, aí minha mãe foi e me deu o dinheiro, que eu morava com a mãe na época. E fui para a rota. Não vendi nada. Nada. Um óleo novo, não tinha amostra, não tinha nada, não vendi nada. Não consegui vender nada, beleza. E quando eu vou para outra cidade, eu vou para a cidade de Jaguaretama, a moto fica no prego. Aí lá vai.
eu pedi dinheiro aos comerciantes, lá, pai, me dê aqui R$ 30, só para me ajeitar aqui, volto para Morada Nova. Aí eu fico 3 dias em casa, porque eu não ia sair, estava sem dinheiro, esperando na semana seguinte entrar. Eu vou, ligo para o Paulo Roberto, que era um amigo meu que tinha um depósito, digo, Paulo, filho, estou precisando da sua ajuda, o que é? Me empresta R$ 50 para mim para a rota, eu lhe pago no outro sábado, que era justamente o dinheiro que ia entrar, né, da comissão. Porque só te devia R$ 5 e entrar e dava para pagar. Mas quase não me emprestava, mas eu vou lhe arrumar. Beleza, o Paulo foi e me arrumou os R$ 50. Quando eu tô saindo, vem aqui buscar, eu vou buscar lá. Quando eu tô saindo do Paulo, tô saindo, né, do lado. Eu tô saindo da porta, tem um borracheiro, esse borracheiro é o Cláudio. Ele é meu cliente, o Carlos, ele é meu cliente. Feitosa! Ele nem sabia que ele conhecia meu nome na época. Feitosa, anda aqui, o que é, mano? Macho, ó, eu tô com câmera aqui, um preço bom. Eu disse, preço bom de quanto? Eu nem sabia o que era, nunca nem tinha. Sabia que câmera de época, mas nem sabia. Não, Marta, aqui, ó, vou fazer para você aqui de R$ 11. Eu me disse, não, mas é 15 conto, o caba vende. Eu disse, Paulo, tem certeza, Carlos? Tenho, mano. Aí eu fui, arrisquei e comprei. Aí ele me deu 4 câmeras e me deu R$ 6. Aí eu fui lá na frente, do lado assim, tinha um cara que tinha uma oficina, uma borracharia. Olha aqui, cara, eu tô com isso aqui muito... Aí fui falando, né, que esse cara era o... Eu me esqueci o nome desse cliente, ele tá pra Fortaleza hoje. Me esqueci o nome dele. Aí eu fui e mostrei, ó, tô com essa câmera aqui num preço muito bom. Aí eles, quanto é o preço? Pai, é R$ 16. Eu só pago 15. Você quer quantos? Aí você tem quantos? Meu filho, eu tenho muita câmera. Tenho muita câmera. Chegou uma carrada pra mim. Ixi, eu só tava com 4 câmeras. Não, mas eu quero 10. Pô, vamos fazer o seguinte, me paga essas 4 aqui agora, que eu trago as outras 6, já. Não, eu pago, não. Eu tinha que receber o dinheiro daquelas 4, que era pra comprar mais, que eu não tinha mais dinheiro. Não, me paga aqui essas 4. Aí ele foi e pagou. Ele também não me conhecia, então ele não ia pagar as outras. Ele pagou as 4. Aí eu peguei esse dinheiro, entreguei 4, né? E ele me deu R$ 60. E eu não tinha 6, que era da outra, ó. Eu quero agora 6 câmeras de ar. Aí ele me deu 6, eu fui e levei. Aí entreguei as 6, ele me deu o dinheiro. Aí eu voltei lá de novo e comprei o restante de câmera. Aí subi no alto, fui lá no Elinaldo. Elinaldo comprador, não sei o quê. Elinaldo, ó, tô com essa oportunidade aqui, chegou uma carrada para mim. Eu sempre tive esse negócio de meio que me engrandecer. Isso aí foi muito bom para mim na época. Ó, tô com isso aqui, tô com uma carrada de câmera. Olha a qualidade dessa câmera. Ah, eu quero 25. Não. Peguei isso. Só tô com essas 10. Se não me engano, era 10 ou era 9. Não, mas faço o seguinte, eu vou pagar elas aqui, depois você traz. Não, eu trago já, espera aí. E voltei e peguei. Sei que nesse dia eu já tava com R$ 400. Aí eu peguei esses 400, comprei de câmera, aí ele disse, acabou. Ele disse, acabou. Não, pelo amor de Deus, não digo um negócio desse não, tá tão bom aqui, eu não tinha nem pra rota, isso foi no amanhã, isso foi 2 horas. Aí eu tava com R$ 400 de câmera. Aí quando eu saí, fui descendo, arrumei outra borracharia e vendi. Aí voltei com 600. Eu voltei, fui lá e disse, não, não tem dinheiro não. Mas tem um negócio aqui pra você. Eu vi o caminhão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar a câmera, eu compro no meu prazo e você me dá o dinheiro. Não, pode ir, que eu não tenho crédito, eu não tenho firma, essas coisas. Aí ele comprou essa câmera de ar e me deu as câmeras, eu dei o dinheiro a ele ficou com o dinheiro e com o boleto para frente, né? Aí eu peguei, fui para a rota, aí eu fui a primeira rota. Com essas câmeras eu fui para a rota de Russas. Quando eu cheguei nessa rota de Russas, eu não vendi um óleo, mas minhas câmeras todinha acabaram. Isso nesse mesmo dia. Fui, os clientes não queriam pegar o óleo porque não conhecia e tal do mais. Beleza, eu fui e acabou as câmeras. Quando eu voltei, eu vim de lá para cá com dinheiro. Aí eu tava com 750, se eu não me engano, porque eu tive que vender mais barato, algumas negociações. Resumindo, tava com 750. Peguei o dia com 50, encerrei com 750, mas me alimentei, abasteci moto e tudo mais.
Aí eu fui no Cláudio, eu fui no Carlos, ele disse, não, macho, só tô com macho, pelo amor de Deus, não vende essas camas aí, mano. Não vende essas camas, não, mano, não sei o que, meu filho, tu vai pegar o dinheiro aqui, tá? Aí beleza, ele foi me vendeu as câmeras. E eu fui, aí eu deixei o dinheiro do combustível e fui para Quixadá. Quando eu vou para Quixadá, na metade do caminho, as câmeras acabam. Eu visitei 2 clientes e as câmeras acabou. Então eu chego no Quixadá com R$1.000. E não vendi nada de óleo. Passei oferecendo nada de óleo. Quando eu chego em Quixadá, eu conheço o Nilber. Que é bom essa história do Nilber. Eu conheço o Nilber. O Nilber é um comerciante de Quixadá, que até hoje eu negocio com ele. E o que acontece? O Nilber... Feitosa, eu me apresento, né? Ele não me conhecia. Eu me apresento ao Nilber. Feitosa, cara, eu vou lhe mostrar uma coisa, que é... Ó, eu tenho essa distribuição aqui também. O que acontece? Ele só tinha câmera Pirelli. Câmera Pirelli, né? E eu fui, peguei, comprei esses 2.700 de câmera Pirelli. E já ia pro hotel. Quando eu vou pro hotel, eu encontro o Domingos. A primeira loja que eu vi lá em Quixadá, tirando do Nilber, né? Domingos é meu amigo e cliente até hoje. E o que acontece? Eu pego a tabela do Nilber e já automaticamente eu já boto uma margem minha, que é para revender. O Miguel ele estava começando naquela época, ele já estava lá, mas estava começando, comprador, muito direito. E eu vou deixar, ó, Domingos, tudo bom? Aí me apresento, aí eu ofereço o óleo, né? Que de fato o óleo, ele não compra o óleo. Que eu ia para vender esse óleo, ele não compra. Mas aí eu comento das peças, aí ele fica com a lista e vai só botando as quantidades. Eu quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui, quero isso aqui. Não, eu já estava muito feliz já nesse dia, porque eu não tinha vendido, eu só estava vendendo câmera de ar. Eu pego peça de moto que eu não sabia nem o que era, porque eu não sabia o que era um cabo. Eu não sabia, isso aqui eu reconheço. Mas eu pego uma tabela e aquela tabela eu já mostro, porque eu sei que o mecânico vai saber. E ele bota a quantidade lá. Se eu não me engano, tinha umas 2 folhas da tabela. Ele vai botando. Resumindo, quando eu vou anotar o pedido dá 850. Só que a preço de custo dá 520. Isso no mesmo dia? No mesmo dia, isso... Que tu saiu com R$50? Não, foi no outro dia. Mas naquele dia tu tinha 50? No primeiro dia, na segunda eu tinha 50 E fez quanto? e fiz 900. Aí eu peguei esse dinheiro e fui para a rota. Essa mercadoria que eu comprei, cheguei lá, quando eu chego em Quixadá já tinha acabado. E quando o Nilber me diz da Pirelli, eu começo a ver, eu compro R$900 de Pirelli e saio vendendo nas borracharias do Quixadá mesmo. Então eu chego no canto, o cara quer 15, eu chego no outro. Sei que nesse dia, até umas 3 horas da tarde, eu fiz R$2.700. 2.700. Não, eu não finalizei ainda. Eu tive, na hora que a última pessoa que eu vendi câmera de ar, eu tinha R$2.700. Aí eu pego esses R$2.700, eu compro de câmera, que dava mais ou menos ali um saco, alguma coisa. Certo? Um saco e meio. E já tô indo pro hotel. Que eu ia dormir para ir para Canindé. Quando eu tô no caminho do hotel, eu vejo essa loja do Domingos, que é onde eu mostro a tabela. Aí o Domingos vai fazer um pedido de 800 e pouco, e era 600 alguma coisa. Resumindo, nesse pedido aí eu ganho 200 e alguma coisa. Mesma hora eu peguei, levei o pedido lá pro Nilber. Nilber, separa isso aqui para mim. Aí ele disse, Nilber, é o seguinte, o dinheiro que eu tinha eu comprei de câmera, eu tô liso, você confia em mim para me deixar? Não, isso aí eu confio. Aí ele pegou, separou o pedido, levei pro Domingos, me entregou o dinheiro, eu paguei, já botei aquele dinheiro do bolso. E tava com as câmeras de ar, beleza. Quando eu vou para cá, aí eu durmo, né? Isso é muito animado, a minha cabeça a mil. Porque, tipo, cara, que negócio doido, eu não tava sem dinheiro, e eu tô com 2.700 de mercadoria, ainda tô com dinheiro no bolso, que foi o da comissão. Vou para Canindé. Canindé, eu não vendo as câmeras todas, não vendo. Mas resumindo, quando eu volto de Canindé, aí, lá em Canindé mesmo eu senti muito o pessoal, tu tem rolamento, tu tem cabo,
E eu tinha a tabela. Eu não tinha, mas eu tinha a tabela. Não, aí eu sempre fui muito esperto. Eu disse, eu tô com ponto de entrega. Parecia que eu já tinha um domínio, cara. É Deus quando ilumina. Eu tô com ponto de entrega só das câmaras de ar. Mas isso aqui eu tô tirando pedido e eu deixo na outra semana. Aí o pessoal, não, mas eu queria agora. Não, eu queria. Aí teve um que comprou, teve um que, pai, eu quero 10 rolamentos, eu quero 10 cabos. E assim, teve alguns que ia. Eu não tava mais nem vendendo óleo. Porque o óleo, eu descobri que o óleo não vendia daquele jeito. Depois, eu já vou te dizer como é que eu vendi o óleo. Aí, nesse negócio, eu notando, aí eu volto para Quixadá. Sei que eu volto para Quixadá com R$3.300. E algumas câmaras, não vendi todo. No outro dia eu já tinha 3.300 e algumas câmaras e alguns pedidos. Só que tinha um porém. Eu tinha algumas dívidas. Tinha dívida a juro. Aí eu pego esse dinheiro, esses 3.300, pago a prestação do carro, né, que já estava atrasada, porque eu tinha que dar R$1.000 de entrada, e os R$1.000 era justamente quando eu recebesse a comissão, mas eu não tinha. Aí o Adão me segurou, e eu pago os R$1.000, pago algumas coisas que tinha atrasado, cartão de crédito, alguma besteirinha. Isso aqui não sobra quase nada. Mas, naquele mês ali, eu tinha resolvido primeiro os meus problemas. Isso em 2 dias. Resolvi o problema de um mês em 2 dias. Aí eu converso com o Nilber. Aí o Nilber Feitosa, é o seguinte, cara. Eu não lhe conheço, lhe vi a primeira vez essa semana, mas eu tô vendo que você é um cara trabalhador. Você é um cara persistente. Eu vou fazer o seguinte. Se você conseguir um cheque, eu lhe vendo parcelado. No cheque. Você faz isso por fácil. Volto para Morador. Meu amigo, na hora que ele diz isso, eu esqueço tudo. Volto para Morador Nova, falo com minha irmã, porque meu nome era sujo. Keida, que nome da minha irmã é Keida. Keida, por favor, Keida, tira um cheque para minha irmã. Foi, tirou. Ela não tinha cheque, mas ela tinha nome limpo, né? E foi no banco. Ela trabalhava, meu Deus, na época. Ela foi, tirou um talão de cheque. Aí eu pego esse cheque e vou lá e compro 5.000 de peça. Pelas peças baseadas no que eu não tinha noção, eu não sabia, eu não tinha cheque, eu não sabia quais eram as peças que vendia mais, eu não sabia. O que eu tinha era percepção. Hoje é muito fácil, hoje as pessoas dão o que mais gira de mão beijada, naquela época não. Eu tinha percepção de perceber o que girava e o que não girava. Pelo que as pessoas me diziam, mas isso era na minha cabeça. Resumindo, eu comprei 5.000 de peça. Quando eu compro esses 5.000 de peça, eu venho para Morada Nova. Isso eu vou buscar de manhã, isso foi um sábado. Eu vou buscar de manhã, a minha irmã pega o cheque na sexta, né? Aí eu não vou, eu vou no sábado. Na metade do caminho, na cidade de Bicutinga, acaba essas peças todinhas. Eu com R$8.000, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Eu disse, cara, eu fudido, tô com 8.000 agora. Aí eu ligo pro Nilber, isso no sábado mesmo, Nilber, eu tô querendo um pedido, esse aqui eu vou pagar à vista. Ele disse, não, mas vamos fazer o seguinte, você compra aí, compra aqui pelo menos uns 12.000, que compensa eu deixar aí. Eu disse, Nilber, não, mas compra uns 12.000, que você me dá cheque e eu boto pra frente. Aí beleza, eu comprei 12.000 de peça. 8, eu dei 8 e ele trouxe mais 4 no cheque. Quando é na segunda-feira, aí o meu supervisor da empresa liga, aí eu fui e falo, cara, é o seguinte, eu percebi que o óleo ninguém conhece. Se eu não levar o óleo no meu carro, a gente não vai vender. Eu vou comprar, eu vou me planejar para na próxima reunião eu comprar. Porque eu já tinha um dinheirinho. Aí o que foi que eu fiz? Peguei esses 12.000 de peça, ganhei o tempo da desculpa, peguei os 12.000 de peça e fui vender. Aí eu pego Morada Nova e interior. Esses 12.000 acabam em 2 dias. Eu já estou com 16.900 alguma coisa. Cara, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. E era à vista. Não era para o cara pagar depois, não. Isso 2012, 2013, eu não sabia que tanto dinheiro era aquilo, eu não sabia. Aí
Beleza, eu pego. E o Nilber era meu principal fornecedor, eu comprava ele. Só que quando a gente começa a andar e começa a girar, a gente começa a ter contato. Por isso que eu digo, comece. Porque você começa a ter contato. Aí um cara foi e disse, ó, eu conheço esse cara aqui, que ele revende só isso. Eu conheço esse cara aqui que revende só aquilo. Aí eu encontrei justamente o cara que vendia as câmaras de ar, o Nilber. Eu peguei 10 mil reais desse dinheiro, comprei de câmara de ar. E 6 mil voltei e comprei de peça. Entendeu? Quando eu faço isso, eu liguei pro cara, ó, cara, tudo bom, me identifiquei, contei a câmara de ar. Aí, tipo, o preço que eu tava comprando, ele já baixou ali 2, 3 reais. Tipo, eu comprava de 13,50, ele me vendeu de 10. Eu disse, não, eu quero 10 mil. Aí o cara, pô, eu vou deixar aí agora. Aí o cara veio deixar as 10 mil de câmara, que era 1000 câmaras. E eu vendi essas câmaras por 17 ou 18. Resumindo, na segunda semana, aí foi quando eu fui começar a mapear a rota. Como eu já tinha muita visão de rota, foi quando eu fui começar a mapear. Nessa segunda semana, eu encerrei a semana com 22 mil reais. Aí eu disse, cara, que negócio louco. Em 2 semanas, eu disse, cara, com 50 transformei em 22. Eu disse, cara, que negócio louco. Como é que eu estou totalmente endividado? Eu estou com 22 mil reais aqui. Só que aí começa a acontecer as dores de cabeça. Como? Você começa a ver dinheiro, muito dinheiro, e você não começa a ter noção da sua responsabilidade. Certo? Então, resumindo, aí eu comecei, desse período aí eu fiquei nesse rojão, comecei a encontrar fornecedores, catava, certo? Por eu já estar no mercado, então a gente via, já catava, busquei, tipo o Nilber eu já parei de comprar, porque eu comecei a comprar da onde ele comprava, direto da fonte. O que acontecia? Eu comecei a abrir as outras cidades, ia para Jaguaribara, fazia Jaguaretama e fazia Jaguaribara. Aí começou a ficar pequeno, eu tive que expandir, aí foi quando eu fui para Alto Santo, minha família de Iracema, aí eu ia até Iracema, Potiretama, aí eu ia com meu carro lotado, Fit 1 lotado de mercadoria. Quando eu ia, aí eu já tinha um estoquezinho maior, tinha regiões que a gente vendia bem, tinha regiões que não, mas não tinha perigo no mundo de eu sair, eu não tinha funcionário. Até então eu não tinha funcionário, era só eu. Então não tinha perigo no mundo de eu não ir e eu não voltar com 30 mil vendido. Acho que a semana mais fraca eu voltava com 16. Aí foi quando começou a botar funcionário. Que foi quando aumentou a dor de cabeça. Tudo isso eu não soube lidar. Quando você começa a crescer, você tem que ir se preparando. Uma coisa é você vender ali só você e ninguém está te notando. Outra coisa é quando o mercado começa a te observar. Aí o que acontece? Eu tinha criado um padrão e tinha criado um fluxo de venda. Só que, como eu disse, tudo tem que ter uma estratégia. E como você vai suportar a estratégia? Eu, muito inexperiente, tinha clientes que eu vendia à vista. Tipo, eu vendia 5 mil. Tipo, tem um cara lá em Jaguaretama que eu vendia 5 mil à vista a ele. Toda vez que eu ia para Jaguaretama, eu ia uma vez por mês, vendia 5 mil. E pagava à vista. Aí o que acontece? As empresas vendo que eu estava crescendo, na época tinha pouco vendedor. Tinha pouco, eu acho que era só eu mesmo. Era só eu e outro. Não tinha pouco mesmo. Hoje tem uns 100. O que acontece? Chegou uma empresa muito grande, na época, e lançou uma promoção. Ó. E parecia que foi coincidência, mas não fez para me atingir, não. Era a estratégia deles e resvalou que bateu em mim. Clientes que comprar, eu parcelo em 10 vezes sem juros. Tipo, vendeu 50 mil esse cara. Os 5 mil que era meu, começou a ser para a empresa. Então eu já fiquei sem aqueles 5 mil. Isso aí foi acontecendo no geral e começou a dificultar. E eu não sabia lidar. Não sabia lidar. Não soube. E outra coisa. Quando você começa a vender muito, é muito vendedor se fazendo de amigo e lhe fudendo. Como? Eu tinha um estoque. Quando eu fui olhar meu estoque, tinha a carrada de curva C.
Como eu não tinha noção de compra, tipo, o cara pediu uma peça. Mas eu quero um amortecedor da Twist. Eu, muito empolgado, comprava 10, sendo que ali não gira. Então, eu botei meu estoque tudo com curva C, que não girava, certo? Com não girar, porque eu ia ter que ter a opção de peça. Tudo com curva C. E acabei na minha primeira crise financeira grande. Grande mesmo. Porque eu, com mercadoria do estoque, comecei a dever fornecedor, porque eu não gastava com outra coisa, era no estoque. Certo? Comecei, não tinha volume de venda, com estoque, e comecei a... Puta que pariu, o que eu vou fazer da minha vida? Que os caras não queriam receber, meu nome sujou e tarará. E meio que quando isso acontece, a gente não sabe lidar. Aí eu comecei, cara, eu tava com vergonha de ir pra loja. Aí foi quando eu comecei a jogar, aprendi o poker, conheci o poker, tipo, virava a noite jogando. Quando era 6 horas da manhã eu ia pra casa. Como é que eu tinha vontade de trabalhar? Não tinha. Não ia mais pra rota porque tinha jogo. Então, foi uma série de fatores que desandou mesmo o negócio. Desandou ali que eu disse, rapaz, puta que pariu. Tipo, a mercadoria não saía com tanta frequência. Tipo, se eu vendesse 80 mil, passei a vender 20. Mas, apesar de estar paga, mas o dinheiro que entrava eu já comecei a botar no evento. Aí prejuízo por cima de prejuízo. Montei uma churrascaria, aí o evento, quebrei. Montei a churrascaria, quebrei. Entrei de sociedade da lanchonete, quebrei. E eu vou... E nesse período eu devia um dinheiro a juros, fiquei devendo, vendi o carro que eu tinha para pagar a conta agiota. E mesmo assim eu fiquei devendo, muita gente mesmo. Fiquei devendo aqui quase 170 mil reais ou mais na época. Para mim era muito dinheiro. Naquela época era muito dinheiro. E o que acontece? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar esse pessoal? Aí eu liguei para todo mundo, listei quem eu devia. Isso aqui, quem eu devia na época, se lembra? Liguei para todo mundo. Ó, eu te devo. Eu preciso de um tempo para respirar, para me pagar essa conta. Se você me ligar todo dia cobrando, eu não consigo trabalhar. Beleza. Os caras entenderam. E depois de 6 meses, eu comecei a pagar. Recebia lá, pagava. Só que não era suficiente. Normalmente, eu gostava, eu visitava os clientes e fazia questão de ficar ali até meio-dia, para quê? Porque eles me convidassem para almoçar. Que era justamente para mim não gastar o dinheiro com o almoço. Aí teve um dia que, nesse dia, eu acho que foi o dia que me doeu muito, que eu me lembro esse período, foi até no mês de maio. Eu tinha acabado de completar ano, não fiz aniversário. Teve uma situação que mexeu muito com o meu psicológico, que foi justamente na parte que eu tinha acabado de receber o dinheiro. A gente recebia no quinto dia útil. Muitas vezes ele pagava adiantado, que lá a empresa é muito séria, muito honesta. E o que acontece? Quando eles fizeram o pagamento, eu destrinchei. Paguei todo mundo. Não sobrou R$1 para mim continuar o mês. Não sobrava R$1 para mim continuar o mês. E era um sábado. Eu vinha todo final de semana para Morada Nova. Eu morava em Limoeiro e vinha todo final de semana para Morada Nova para ver meus filhos e ver minha mãe. E nesse sábado a minha filha ficava comigo. Ela sempre gostou de ficar os finais de semana comigo. Isso aqui foi desde quando começou. E uma coisa me machucou muito, como ela, pai, vamos jantar, estou com vontade de comer uma pizza. E você sabe o que é você olhar para uma filha sua e você não ter R$50 para comer essa pizza? Cara, não consigo imaginar a dor que eu fiquei na época. E o que acontece? Eu tinha um amigo que ele me emprestou R$50. Vai lá, Feitosa, o nome desse cara é Bibi. Você não vai deixar de jantar com sua filha por causa disso, não. Aí eu fui jantar e não deixei ela perceber. E ela dormia com a mãe, né? E o que acontece? Eu passei a noite todinha chorando. Eu disse, o que eu estou fazendo da minha vida, meu Deus?
que eu estou fazendo da minha vida? Tudo que eu lutei e eu vou acabar sem nada. E sei que naquele dia, quando foi no outro dia eu dormi, né, naquele dia chorando, passei a noite toda chorando e quando foi no outro dia eu meio que amanheci uma nova pessoa. Isso aqui eu falo e a minha virada de chave mesmo foi naquele dia, porque eu disse, que exemplo eu vou dar para minha filha? Eu não ter, morrer de trabalhar e não ter 50 reais para levar ela para jantar. Foi quando eu passei o domingo todo em casa. O Bibi percebeu que eu estava muito mal. Ele disse, macho, vamos dar uma volta. Aí eu acabei indo e a gente foi para o Hotel Vale das Pedras. E lá a gente ficou conversando e tudo mais. E eu disse, cara, essa é a vida que eu quero ter. Ele pagou tudo. Ele não deixou eu pagar nada. E tipo, eu só tinha um carro, né? Inclusive era o cartão da empresa. Nesse dia eu disse, essa vida que eu quero ter. Aí voltei para Morada Nova. Nesse período que eu voltei, eu pedi a Deus, me dá uma ajuda, me dá uma brecha para me recomeçar meu negócio. Só que lá em casa tinha umas peças, que essas peças, justamente aquelas curvas C que não girava, estava lá em casa ainda. E eu não tinha noção de que era o preço delas, eu não tinha. Na época eu oferecia as peças por 15 mil. Eu sabia que tinha mais de 30, ninguém queria. Que era completa, era pasteleira, tudo. Eu oferecia a loja por 15 mil e ninguém queria. Por quê? Porque eu estava fudido, esse cara não quer ajudar quem está fudido. Ninguém quer ajudar quem está fudido. Ninguém quer. E aí cheguei, quando foi pela manhã, não, a tardezinha, liga um representante para mim. Feitosa, o nome desse cara é Roger. Feitosa, cara, tu tá comprando câmara de ar, não sei o que. Eu disse, aí é minha mente. Eu não posso dizer que eu não tô. Digo, não, Roger, depende do preço. Esse cara, ele não sabia que eu tinha saído do ramo. Ele não sabia que eu tinha parado de vender. Ele era doido para me vender e eu nunca tinha comprado, então ele achava que eu era difícil, mas não sabia que eu tinha parado de trabalhar. Eu disse, não, depende muito do preço. Só que ele me fala o preço, na mesma hora, como eu sei os caminhos, como eu já tinha trilhado, eu começo a ligar para algumas pessoas. Tá comprando câmera de quanto? Que é a pesquisa de mercado, né? Ó, eu tô comprando disso. Eu já tenho um norte. Eu não comprei ele naquele dia, mas eu já tenho um norte. Eu sempre tive um zelo muito grande para os meus clientes de motopeça. Um zelo, parecia que eu estava plantando, tinha plantado e não tinha... Aí liguei para o pessoal, ó, estou pensando em voltar, estou com preço de câmera. Caramba, pode deixar para mim. Aí, beleza. Eu vou, pego esse dinheiro de câmera, vendo ali, aí numa venda daquela eu já começo a ver alguma besteirinha, tipo, eu sei que o problema... Eu sabia que ali tinha um rumo, né? Aí eu ligo para esse caba, ele manda a mercadoria, eu deposito os 2 mil, mando o cheque para o correio, a mercadoria chega. Quando a mercadoria chega e eu volto a falar com os clientes, a mercadoria passou uma semana para chegar. Assim que ela chegou, eu peguei essa mercadoria, conferi, né? Que era eu que fazia tudo, conferi isso já em novembro de 2019. Mercadoria chega, eu começo essa situação, confiro, aí eu já pego a tabela e já mando e começo a vender. Nesse dia que eu comecei a vender, eu vendi a mercadoria todinha. E comecei a vender peças que tinha minha. Que as peças que não estavam saindo mais, começou a sair por causa das outras. Porque o cara não me queria, o cara não queria comprar uma curva C, ele quer comprar a curva A e depois ele percebe que está precisando da curva C e ele compra. Entendeu? Ele não vem só para comprar uma curva C. Por exemplo, o cara não sai de casa para comprar só uma mercadoria que não vai girar. Aí foi quando, beleza, chegou no primeiro dia.
eu vendi esses 22 mil que tinha chegado com mais alguma coisa. Eu já voltei a ter 30 mil reais de novo. Porque até então, fazia tempo que eu não via 30 mil reais. Pego esses 30 mil, como eu já tenho uns contatos de fornecedores, eu começo a comprar. Ligo para Mossoró, faço uma compra em Mossoró. Porque até então eu não podia comprar de fábrica ainda porque eu não tinha volume. Mas eu já tinha comprando alguns fornecedores mais baratos. Pego 30 mil, compro 30 mil de mercadoria, faz no cheque. Não faço no cheque não. Faz no cheque não. Aí manda mercadoria à vista. Aí eu já passo outro pedido para esse cara. E ele começa a avaliar, que é o cabo que eu comprei, começa a avaliar. Aí manda os 30 mil de mercadoria que eu comprei à vista. Mercadoria chega com 2 dias. Eu saio para a rota, que era só aqui na região mesmo, e acaba. Então eu já tenho 40. Tenho mais 30, eu já tenho 40. Do dia 12 ao dia 20, eu vendo tudo que eu tenho de mercadoria, tudo, simplesmente tudo, e estou com 170 mil no bolso. Na minha casa, não tinha loja, na minha garagem. Só que aí o que acontece? Era muita mercadoria e essa mercadoria ela ficou na minha garagem, no meu quarto, na minha sala. E eu não sei o que aconteceu naquele dia, que eu disse assim, cara, eu vou apostar. Eu sou muito de apostar. Aí eu paguei todo mundo que eu devia na época. As dívidas para trás eu fui pagando, e tipo, tinha dívida que era de 20 mil, aí, vamos parcelar aqui, e eu pagando todo mês, ia pagando porque o dinheiro estava entrando, e eu não queria tirar, né? E viramos um ano. Então eu virei o ano, tranquilo. Foi a primeira vez que eu virei o ano com o dinheiro no bolso, sem dever ninguém. Foi o ano de 2019 para 2020. Até então eu não sabia o que era isso. E começa o planejamento para o ano seguinte, que é 2020, né? E as coisas começam a acontecer do projeto de Deus. Eu começo janeiro, eu começo com a minha meta era começar vendendo 80 mil, que era para mim se bancar. Não, que era 40, que eu tinha que sobrar 8 mil reais, né? Que eu botava 20% e tirava a despesa, sobrava 6. Era 2 mil de despesa. E eu já estava vendendo 80. Aí vendi 100 e pouco. Então, automaticamente, eu já fui vendendo aí 170. Em dezembro, eu estava com 170 mil, que eu não imaginava ter esse dinheiro. Então, eu vendi 170. E eu comecei em janeiro já com os planos altos, muito altos. E eu disse o seguinte, aí paguei Freedom, paguei bateria, né? Fui pagando os fornecedores e disse, manda 200 mil de mercadoria para mim. Aí o cara, como é que você faz? Não, os cheques que tem aí que eu estou devendo, você deposita logo todinho, eu vou pagar logo, pode depositar. E você manda a mercadoria. Aí ele foi e mandou 200 mil de mercadoria. Então não cabia mercadoria lá em casa. Não cabia. E passo janeiro, faturo ali uns 150, 170, eu consegui faturar o janeiro todinho, né? E foi quando eu ouvi a conversa de uma pandemia. Foi de fevereiro para março. Eu ouvi essa conversa. E até então, não era para proibição, não era nada. Eu ouvi essa conversa que tinha lá na China, né? E eu não imaginei que no Brasil ia acontecer aquilo. Mas o que foi que eu fiz? Como eu já tinha vendido isso, e eu tava com esse dinheiro no bolso, eu disse, vamos fazer o seguinte, eu estou com 150 mil reais aqui. Manda para mim 400 mil de mercadoria. O caramba, como é que tu vai pagar isso? Tá dando certo, eu não estou vendendo, confia em mim, não vou confiar em você. O cara comecei em novembro, sem nenhum real, recomecei, né? Com nada, já estava com 700 mil de estoque. Anunciei a pandemia. Quando eu anunciei a pandemia, eu trabalhava só, arrumei outra menina. E na pandemia mesmo eu comecei a contratar.
Contratei outra, sei que eu estava com 3 pessoas. E eu rodava nesse Gol, eu tinha um Gol preto, sem ar-condicionado. E eu rodava, sei que teve um período que anunciou a pandemia, quando anunciou, na semana seguinte, eu tô com R$500 mil na mão, de peça. Porque todo mundo travou, as grandes distribuidoras em Fortaleza deixou de vender, por causa da perseguição que tinha, e eu não era grande, era na minha casa, então era fechado, então eu mesmo separava, eu mesmo embalava, eu mesmo entregava. Então comecei a entregar. Só que quando eu vendi esse dinheiro, eu fui esperto e eu liguei fazendo compra. Eu comprei, teve uma pessoa que eu comprei 600 mil, teve outra empresa que eu comprei ali 200, 300, eu liguei fazendo compra. Resumindo, quando chegou no finalzinho de abril, que tinha transportadora que entregava, mas com muita demora, que ia esperar fechar os bloqueios, muita demora. Finalzinho de abril eu estava com quase 1 milhão de estoque. Lógico, eu ia pagar, mas estava com estoque dentro de casa. E, meu amigo, foi a coisa mais assertiva que eu fiz na vida. Por quê? De lá então, os pessoal só queria negociar à vista, não negociava mais fiado, não negociava nada, só à vista. Então, como eu tinha essa mercadoria dentro de casa, e eu só vendia à vista, então tinha de ver muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Você está gostando desse vídeo? Ele está bom? Vou parar aqui 2 segundinhos só para pedir para você seguir, compartilhar, para você me ajudar a que esse vídeo tenha mais engajamento. Quando eu estava com a primeira loja, que era lá na minha casa, na qual eu usei minha garagem, usei minha sala, usei a cozinha, usei meu quarto, fiquei praticamente sem casa, só com loja. Eu me sentindo na necessidade de expandir. E meio que eu abri uma loja em frente. Então aí foi aonde começou a complicar a parte da gestão. Por quê? Por mais que fosse em frente, eu tinha que ter 2 gestões das lojas. Como? Eu tive que aumentar funcionário, eu tive que controlar o que entrava num canto e saía no outro. Foi aonde começou a ter desvios entre funcionários, porque os processos não estavam bem definidos. Então eu comecei a entender que aí eu precisava evoluir. Eu precisava aprender de fato a entender de gestão. Porque até então no começo eu tinha que vender muito, que foi o que deu certo. Mas depois da primeira loja, não. Eu mesmo tive que entender que não era apenas vender. Fui começar a fazer treinamentos, cair em estúdios, vendo os vídeos, trazer consultores para instalar processo, para ver processo. Mesmo assim, não estava tão legal. Então foi quando a gente resolveu parar, fazer um planejamento estratégico. De lá a gente resolveu não crescer. Para você ter uma ideia, em 2023 a gente optou por não crescer, para manter. Porque se a gente crescesse, eu fiquei com medo de crescer e aumentar a desorganização, ficar um prejuízo maior que eu não enxergasse. Então a gente optou por manter. Aí em 2024 veio um planejamento de crescimento. A gente veio para uma loja em frente, a gente começou a faturar. A gente cresceu de 2023 para 2024, a gente cresceu quase 50% de faturamento. Então foi dado o pontapé. Aí foi quando a gente aumentou o funcionário, a gente foi para 13. De 2004 para 2025, nós crescemos quase 35%. Mas na parte de gestão, justamente errando, pontuando o que estava acontecendo. E eu comecei a entender que quando você no início, você tem que ter coragem. Tem que ter coragem, força, mas depois não, você tem que entender de gestão, entender as partes mesmo que de fato influenciam dentro da loja. Então hoje aqui nessa estrutura que eu estou hoje, eu já tenho uma estrutura financeira, eu já tenho uma gerente financeira, eu já tenho um auxiliar financeiro, na verdade eu tenho um auxiliar financeiro, um auxiliar administrativo e um supervisor financeiro fora gerente. Então eu já tenho aqui 4 pessoas, aliás 5 pessoas no meu financeiro, que são etapas diferentes. Tudo bem, você tem que entender disso. Tem que entender qual a parte da sua loja, o momento que você está na sua loja hoje. Então, esses momentos, eles são cruciais para você chegar onde você quer. Feitosa hoje, ele não vende. Feitosa hoje, ele é aquele cara que está ali, pensando nas estratégias
para que as pessoas possam fazer e executá-las. Então, se você não entendeu isso, se você tem uma loja e se você quer crescer e você não começa a ter essa noção, infelizmente, te garanto, você pode até conseguir chegar, mas você não vai conseguir se manter. Por quê? Tem uma fase na sua vida que você tem que vender desesperadamente, mas tem outra fase também que você tem que frear, você evita vender. Eu já tive essa fase, parece até piada. Todo mundo quer vender, mas teve uma fase da minha vida que eu não queria vender. Eu não quis crescer. Por quê? Porque aquele crescimento ele ia gerar um prejuízo para a minha empresa. Então a gente sentou na reunião, a gente conversou e alinhou que ali a gente não iria crescer. Então hoje nós temos a estrutura aqui da minha empresa, como é que ela é. A gente tem um gerente financeiro, a gente tem um gerente de operações e esse gerente ele vem escalonando. Tem um departamento comercial, tem um departamento de estoque, tem um departamento de marketing, um departamento financeiro e assim vem escalonando, com um fluxograma todo bem organizado e bem montado, que isso aí não é fácil. A gente aplicou muito um processo de cultura da empresa. A gente tinha uma cultura, quando você começa com a cultura e decorrer do tempo você vai aprimorando, vai mudando. Então você tem que essa cultura tem que estar bem desenhada, tem que estar bem montada. Para quê? Para que a sua empresa não comece a sofrer pela falta dela. Isso é que eu vejo hoje. Eu vejo muitos lojistas presos na cultura, tipo, com medo do funcionário sair porque o outro não substitui, mas porque o cara não tem um processo de treinamento, com medo de não encontrar uma pessoa honesta, mas honestidade faz parte do caráter de todo mundo. Não, mas o funcionário está saindo porque fulano tal está pagando melhor, o cara não tem um plano de carreira. Aqui a gente tem esse plano de carreira e a gente proporciona isso para alguns funcionários depois de um tempo. É isso que eu digo. Então, necessariamente, nós precisamos o quê? Nós precisamos valorizar isso. Se você pretende iniciar ou se você já tem uma loja, eu posso lhe ajudar a diminuir os caminhos, encurtar caminhos que eu demorei 13 anos para estar aqui. E eu posso fazer com que você chegue talvez muito antes. Agora, não é uma receita de bolo, na qual você vai chegar e fazer. Não, você tem que fazer acontecer. Eu consigo lhe dar as métricas. Normalmente é muito difícil porque você tem que abrir mão de algumas coisas para se ter outra. Porém, se você fazer, você vai conseguir. Como eu consegui, como eu já vi outras pessoas conseguirem, já fiz com que outras pessoas conseguissem isso. Então, eu não sei em qual momento, em qual etapa a sua empresa está. Se ela está do zero, se ela é bebezinha, ou se ela já nasceu. Mas em qualquer etapa que ela tiver, a gente consegue lhe ajudar de uma maneira que você encurte caminhos. Seja na fase financeira, seja na fase de encontrar fornecedores, seja na fase justamente de criar uma cultura para dentro da sua empresa, seja na fase de montar uma reinauguração. Nós estamos aqui para isso. E você pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para ajudar você a conseguir isso.